Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós nos encontramos na seção que corresponde ao capítulo 6, versículos do 1 ao 19, e que pode muito bem ser intitulada de 4 avisos. Quais são esses 4 avisos? Avisos a respeito da fiança, a respeito da preguiça, a respeito da maldade e da perversão do corpo. Nós estamos exatamente no terceiro aviso, inclusive concluindo o terceiro aviso, que é sobre a maldade. Hoje, portanto, nós vamos meditar Provérbios, capítulo 6, versículo 15, que diz assim para nós: Por isso, de repente, virá a sua ruína, num instante será quebrado e não haverá cura. Palavras fortes, meus amados irmãos e irmãs. Palavras fortes dirigidas pelo Senhor a nós, que nos faz uma advertência. Essa advertência tem como intuito o seguinte: convertamo-nos hoje, mudemos de proceder hoje, deixemos hoje a maldade de lado, porque de repente pode se dar a nossa ruína. De repente, a ruína acontecerá. O que o Senhor está fazendo não se trata de uma ameaça, é uma constatação, é o que acontece com constância na vida daqueles que fazem o mal, daqueles que se entregaram ao mal. É a constatação da realidade. Qual realidade é esta? Na vida do mal, o fim, e o fim em forma de ruína, não em forma de glória, não em forma de passagem desta vida para a glória celeste, o fim ocorre repentinamente. A palavra do Senhor, portanto, neste versículo é um sinal de alerta profético, como o trovão antes da tempestade. Por isso, de repente, virá a sua ruína. Aquele que vive de coração invertido, que semeia o mal com constância e prazer, será surpreendido, assim como ele costumou muitas vezes surpreender os outros. Assim como as suas vítimas muitas vezes foram pegas de surpresa, inclusive sem ocasião para se defenderem. Aquilo que eles plantam, eles colhem. Em algum momento, a maldade, pelo simples fato de a maldade ser maldade, pelo simples fato de a maldade não querer poupar ninguém, e exatamente por isso a maldade não poupa também quem a pratica. Exatamente por muitas vezes pegar as suas vítimas de surpresa, a maldade em um dado momento se volta contra aquele que a pratica e também o pega de surpresa. Não haverá aviso, a destruição será como um trovão que rasga os céus num dia calmo. A palavra hebraica que aparece aqui, ed, a primeira palavra do versículo, ed, carrega a ideia de calamidade fatal, de desastre irreversível. Amados irmãos e irmãs, enquanto estamos caminhando hoje, enquanto estamos tendo a oportunidade
de repensar a nossa vida, de rever o nosso modo de proceder, de observar de que modo que nós estamos vivendo, se de acordo com os preceitos do Senhor, se de acordo com as más inclinações do nosso coração. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade. Por que será que o Senhor está dizendo para nós essas palavras hoje? Porque o Senhor não quer que essas palavras se concretizem na nossa vida no momento da nossa partida. E que essa partida não seja uma partida despreparada. Que hoje nós abandonemos o nosso mau proceder, como diz o livro do profeta Ezequiel. Se o ímpio se arrepender, o Senhor perdoará dos seus males, dos seus pecados, para que deste modo nós possamos fazer a nossa passagem para a vida eterna, não na situação de inimizade com Deus, mas reconciliados em Cristo na situação de amizade com o Senhor. O Senhor não quer que a calamidade fatal, que o desastre irreversível seja o nosso destino final, seja exatamente o momento de transição desta vida para outra. Que não se dê através do desastre irreversível. Mas, Fabiano, isso significa dizer que aqueles que morrem de forma trágica, aqueles que morrem de forma horrível, esses, no caso, estão pagando pelo fato de terem sido maus? Não se trata disso. Aqui, a calamidade fatal, o desastre irreversível, consiste exatamente em morrer numa situação de inimizade com Deus, separado de Deus. Morrer em desgraça, no sentido literal desta palavra, desgraça. Privado da graça, sem a graça divina. Consiste nisso, independentemente da forma como você morra. Quer você morra tranquilo, deitado em uma cama, sem sentir dor, quer você morra através de uma tragédia, de um acidente, não se trata disso. A morte da qual, o desastre fatal, a calamidade fatal, o desastre irreversível ao qual o versículo faz referência, não é o tipo de morte física pelo qual nós vamos passar, independentemente da forma. Mesmo que eu morra em um acidente de forma horrível, mas eu posso passar pela morte da forma como nós católicos nos referimos a. Eu posso fazer uma boa morte. Qual é a boa morte? Passar desta vida para a outra na amizade com Deus. É por isso que nós católicos, nós temos São José como patrono da boa morte. Por que que este santo é o patrono da boa morte? Porque que justamente São José, o pai adotivo de Jesus, é o patrono da boa morte. São José é tido como patrono da boa morte porque, de acordo com a tradição da igreja, São José morreu literalmente e a sua alma também nesse estado. Morreu na companhia de Jesus e de Nossa Senhora. Essa que é considerada a boa morte, independentemente da forma como nós morramos. Morrer como São José, na companhia de Jesus e da Virgem Maria. Aliás, existe morte mais trágica do que a própria morte do Senhor, e foi por esta morte que Ele nos alcançou a salvação. Quantos santos morreram de forma trágica? Os mártires, por exemplo. E, no entanto, a morte a qual eles foram submetidos, decapitados, crucificados, entregue aos leões, às feras. Se nós formos olhar com o olhar humano,
Trata-se de uma morte ruim, uma morte péssima que ninguém deseja para si. Mas estes homens e mulheres passaram pela boa morte, por quê? Porque a sua vida foi entregue a Deus, foi na amizade com Deus e no momento da sua partida, no momento da morte. Vivenciaram este momento na companhia e na presença de Jesus. Aliás, foi exatamente por terem testemunhado o amor e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O amor à igreja. E exatamente por isso que tiveram suas vidas ceifadas. Mas no final das contas eles não perderam suas vidas. Portanto, meus irmãos e irmãs, o momento da conversão é hoje, não é amanhã, é hoje. Deus está nos chamando hoje a deixar o caminho da maldade para vivermos o caminho da graça. Deus está nos chamando hoje. A queda do homem perverso será tão súbita quanto suas maquinações foram persistentes. E hoje o Senhor está dizendo que é o tempo da graça. Santo Agostinho, na sua obra Cidade de Deus, nos deixa a ideia de que a ruína da alma é preferir o transitório ao eterno, o eu a Deus. Esta é a ruína, é isto que consiste a morte eterna, a morte ruim. Esta é a morte que aguarda os perversos, se os perversos não se converterem de sua maldade, de sua perversão, a morte eterna. A ruína da alma, que leva à morte eterna, portanto, a ruína da alma, na verdade, é a morte eterna, é devido a quê? É devido ao fato de preferir o transitório ao eterno. No final das contas, esta foi a escolha dos maldosos, dos perversos, dos artífices da maldade, do homem de Belial. Preferiram o transitório, ou seja, preferiram as suas vontades pervertidas, os seus desejos. Preferiram executar aquilo que estava presente no seu coração maldoso. Preferiram tornar realidade a malícia do seu coração. Preferiu o transitório ao eterno. E o que é o eterno? O amor. É o amor que nunca passa, é o amor que nunca acaba. Preferir a maldade ao amor é a pior tragédia da vida. Preferir o eu a Deus. Na verdade, Santo Agostinho começa a sua obra Cidade de Deus dizendo assim, que o mundo está dividido, a humanidade está dividida entre dois amores. O amor a Deus até o desprezo de si mesmo e o amor a si mesmo até o desprezo de Deus e de suas obras. Os maus se encaixam nessa segunda categoria, são aqueles que preferem a si mesmos, que preferem levar a cabo a maldade do seu coração do que ouvir a voz de Deus, o clamor de Deus, a conversão ao amor. Sejamos nós aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que querem amar a Deus até ao ponto de renunciar a si mesmos. Aqueles que encontram a sua vida, encontram a própria vida morrendo para si mesmos e vivendo para Deus. Aqueles que passam a encontrar a sua satisfação em amar, em perdoar, em servir, em não ser escravo do orgulho, mas ao contrário, ser livre sendo um verdadeiro servo da generosidade, vivendo a generosidade, vivendo a partilha, que nós encontremos a vida justamente levando o amor de Deus, propagando a palavra de Deus, os valores do reino de Deus. É a isto que Deus nos chama. De tal modo que quando chegar o momento da nossa partida, ainda que nós não saibamos qual é o dia, qual é a hora em que nós vamos morrer, mas que
ao chegar este momento, nós não estejamos despreparados, mas que a nossa vida seja uma constante preparação, a tal ponto que este momento seja a coroação de uma vida. Porque, inclusive, Santo Afonso Maria de Ligório dizia que a hora da morte é o espelho da vida. Então, que o momento da partida seja, no final das contas, o espelho daquilo que você sempre buscou viver. Se não tem vivido até agora, que passe a viver desse modo. Que esse seja o espelho da escolha correta, e não o espelho da escolha que levou você à ruína. Mas o espelho da amizade com Deus, que a partir deste momento, se você não tem vivido, você passará a viver a partir de agora. O momento da morte seja este. E que você possa viver essa amizade com Deus intensamente, abrindo mão do mal e abraçando o bem, vivendo a bondade de Deus na sua vida e espalhando a bondade do Senhor, o amor do Senhor, aos quatro cantos do mundo, levando o amor do Senhor às pessoas com as quais você se encontrar ao longo desta vida. Seja, portanto, alguém que experimenta, que vive o amor a Deus, que dedica o seu amor a Deus e aos irmãos, e alguém que dissemina esse amor divino entre os irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.